homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preto de amor nos tributos da história. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, com essa poesia do espírito Amaral Ornelas, psicografada pelo grande e querido amigo Francisco Cândido Xavier, queremos iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo na noite de hoje, quando teremos a felicidade de falar de um outro médium também sofrido, humilde, caridoso, que deixou muita saudade em muitos corações. Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Vamos falar sobre ele, sobre as curas e sobre os fenômenos das materializações luminosas que, através do seu intermédio, eram possíveis aos espíritos manifestarem em nosso planeta. Então vamos pedir a Jesus, a quem Peixotinho serviu com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta renúncia, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos mantenha sob sua paz. Francisco Peixoto Lins nasceu na pequenina cidade de Pacatuba, e é claro, no meu querido Ceará. No ano de 1905, em 1º de fevereiro, numa época difícil, uma família muito pobre, e ele vai ficar órfão muito cedo. É então trazido para Fortaleza, onde vai morar com seus tios, que ele matriculam, inclusive, no colégio, que ele encaminham para um seminário, onde ele poderia estudar com os padres, e notabilizava-se também pela sua inteligência e por muitas vezes discutir. Ele não entendia que Deus era aquele que permitiu o sofrimento, permitiu o nascimento de crianças com deficiências físicas ou mentais, que permitia as guerras. Onde estava a justiça divina? Porque Deus não se manifestava aos homens em toda a sua grandeza, revelando o seu poder. E ele questionava, discutia com os padres, buscando respostas que não conseguia obter. Com 14 anos, ele vai aventurar-se na selva amazônica. Era o período da extração da borracha, e ele vai para tentar ganhar algum dinheiro com a autorização dos seus tios. Passa 2 anos e retorna à Fortaleza, onde se manifestam de maneira muito preponderante fenômenos de efeitos físicos, fenômenos mediúnicos e uma grave obsessão espiritual, uma influência negativa dos espíritos. Contam os seus biógrafos, Humberto Vasconcelos, que inclusive é seu genro, casado com uma das filhas de Peixotinho, que uma vez ele ficou envolvido em uma briga com diversos homens, e ele não se recordava de nada, a não ser de ter pego uma barra de ferro, e o seu corpo físico foi encontrado a 20 quilômetros do local, todo cortado, as vestes, com golpes de peixeira, enquanto ele estava incólume, sem nenhum arranhão.
não se recordava de nada, e narraram que vários homens eram incapazes de segurar, apesar dele ser muito franzino, muito magrinho, e sofrer de uma asma terrível. Ele então vai passar por outra prova, vai ficar no estado cataléptico, aquele fenômeno da morte aparente, que é estudado pela medicina. É muito raro acontecer, mas é possível quando o metabolismo do corpo se reduz tanto que a pessoa aparentemente está morta. Até mesmo as extremidades começam a roxear-se. E vamos encontrar no próprio Evangelho de Jesus 3 casos de catalepsia, não é? A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, de quem Jesus desperta todos de volta à vida, já que ele estava num fenômeno de catalepsia. O próprio Cristo diz-nos: por que chorais e estáis em alvoroço? A criança não está morta, mas sim dormindo, referindo-se à filha de Jairo. A Lázaro, ele vai falar para os amigos: nosso amigo Lázaro dorme, mas me vou para despertá-lo. E como eles não entenderiam, aqueles homens simples, pescadores, ele vai ter que dizer: Lázaro está morto, vamos ao seu encontro. Fenômeno de catalepsia. O Peixotinho vai ficar 20 horas e é declarado morto, sendo velado, e por intercessão de seus familiares é que ele é salvo. Ele não estava morto. Os fenômenos começam a se multiplicar e ele, perturbado, resolve não sair mais de casa, ficar dentro de casa para não acontecer mais nada. E então os espíritos atacam, prostrando numa paralisia durante 6 meses. E é naquele momento difícil, em que ele se vê privado do movimento, que um vizinho que estudava a doutrina espírita se prontifica e vai fazer evangelho no lar na casa dele. Aplicar passes, a água magnetizada. E ele começa a se restabelecer pouco a pouco. E como estava prostrado, tinha tempo livre e pede alguns livros para passar o tempo. E começa a ler alguns romances espíritas. Muita gente começa com isso, não há nada errado. Vamos começar. Mas vamos depois estudar, como ele também o fez, as obras de Allan Kardec. E se fascina com aquela filosofia, com aquela ciência de observação, com aquela doutrina que vem nos falar novamente do Evangelho de Jesus em toda a sua pureza. Então ele começa e se torna espírita. E vai ficar, graças também à ajuda de Manuel Viana de Carvalho, o tribuno de Có, cearense também, não? Mas cearenses são danados mesmo, né? Bezerra de Menezes, Freitas Nobre. Nós somos mais conhecidos pelos humoristas, né? Mas tem muito trabalhador espírita bom, né? E Viana de Carvalho, à época morando em Fortaleza, atende também Peixotinho e é responsável, inclusive, pela sua orientação, além de outros amigos queridos. Peixotinho se liberta da obsessão e vai começar então a trabalhar no bem. E se revela um médium portador de faculdades extraordinárias, raríssimas. Porque Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vai estudar os fenômenos mediúnicos, de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. E vai estudar lá a mediunidade de cura, que a gente vai fazer uma ressalva. Não é sempre que vai ser curado, mas muitas vezes os espíritos podem, utilizando-se dos fluidos especiais daquele médium, promover cirurgias, entre aspas, tratamentos, curas espirituais. Jamais recomendam abandonar o tratamento médico. O espiritismo não veio combater a medicina e não veio também consertar os corpos. Não é a sua missão. O fenômeno de cura, como Jesus também o fez, muitas vezes é para nos fazer despertar, para nos fazer crer, porque somos ainda incrédulos. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, dizia Jesus. Então ele próprio, o maior médium que a humanidade já conheceu, que via os espíritos, a vidência, ouvia a audiência, conversava com eles, doutrinava, esclarecia, dialogava com os espíritos, promovia curas, mediunidade de efeitos físicos, levitou caminhando sobre as águas, profetizou o futuro, a pré-cognição, a presciência, fenômeno de transfiguração, fenômeno também de efeitos físicos, quando
O seu rosto brilha como o sol e suas vestes ficam alvinitentes. E ele vai naquele instante conversar, sim, apesar da proibição de Moisés, no livro de Deuteronômio, em Levítico, de que não deveriam, o povo judeu, na época escravizado no Egito, ele que defendia o monoteísmo, querendo que eles não adorassem outros deuses, que eram muito comuns no Egito, que não consultassem pitonisas, pitons, adivinhos, feiticeiros, para que não se imiscuíssem naquela cultura religiosa diferente e seguissem a Yahvé, o Deus dos exércitos de Israel, não é? O Deus, o espírito guia do povo hebreu. Então, Moisés proíbe com razão, mas ele próprio tinha um conselho de 70 anciões que profetizavam. Profetizar é dar comunicações mediúnicas, é vaticinar o futuro, é orientar as pessoas inspirado. Enfim, a mediunidade sempre existiu em todas as épocas. Moisés faz aquela restrição adequada com a qual nós concordamos, mas ele próprio é médium, escutou a voz de Yahvé na sarça ardente, um fenômeno também de efeitos físicos, a pirogenia. Vamos ver que a Bíblia está recheada de fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos também, porque há fenômenos produzidos pelo próprio médium, pelo próprio sensitivo. Os parapsicólogos acham, muitos deles, que todos são produzidos só pelo médium, mas há fenômenos produzidos pelos espíritos também, com o concurso dos médiuns, seriam os fenômenos mediúnicos. Então Moisés proíbe, mas vejam que ele tinha um conselho de 70 anciões e que um dia, está lá no livro de Números, 2 deles, Eldá e Medá, estão profetizando no campo, onde não era permitido. Eles tinham que profetizar somente no tabernáculo. As reuniões eram privativas, como orienta a própria Federação Espírita Brasileira na questão das sessões mediúnicas de desobsessão. Devem ser privativas, preferencialmente. E quando Eldá e Medá estão lá profetizando, vem José, filho de Num, ter com Moisés, e o Senhor repreende a Eldá e Medá, porque eles estão profetizando no campo, onde não é permitido. E com a resposta de Moisés: quisera eu que todo Israel profetizasse como eles, mostrando que a mediunidade usada santamente é útil, é oportuna, é santa. E ele próprio vem conversar com Jesus no momento da transfiguração, no Monte Tabor. Ele próprio que houvera condenado a comunicação, supostamente, com os espíritos. Ele condenou a feitiçaria, o mau uso como as pessoas estavam usando a mediunidade para conquistas pessoais, para vinganças, para trabalhos de magia. E isso ele não queria, para a adoração de outros deuses. Então ele vem, ele e Elias, conversar com Jesus. E se fosse errado, Jesus não teria feito. O maior médium que o mundo já conheceu, o maior paranormal, sem dúvida alguma, foi o Cristo de Deus. Então nós vamos compreender esta questão dos fenômenos que existem na Bíblia, a própria materialização de Jesus diante dos apóstolos. Eles estavam com portas fechadas na Galileia e ele aparece de repente, atravessando as paredes, e se materializa. Ou seja, quando o Espírito é visto pelos médiuns, é um fenômeno de evidência. Somente os médiuns videntes podem percebê-lo. Mas há, em raríssimas ocasiões, quando há médiuns de efeitos físicos, doando o ectoplasma, uma palavra criada por Charles Richer, o pai da metapsíquica, eles podem se corporificar, podem se tornar visíveis para quem não é médium, inclusive sendo tocados. William Crookes, uma das 3 maiores inteligências da Inglaterra em sua época, químico, físico, o descobridor do elemento químico chamado tálio e da matéria radiante, um grande pesquisador, foi contratado para desmascarar os fenômenos espíritas. E ele vai ter ocasião de pesquisar durante 3 anos a médium Florence Cook, em que se materializava o espírito Kate King. E ele vai, depois de 3 anos de exaustivos testes, medindo a pulsação do espírito materializado, o peso, a respiração, tendo exaustivas fotografias, apesar de que em 1870 as máquinas não é tão avançadas como as nossas. Ele vai declarar na Sociedade Psíquica de Londres: meus senhores,
Já não digo mais que os fenômenos são possíveis, mas que eles são reais. Então, os fenômenos de materialização, inclusive, não só os fenômenos mediúnicos, nós temos, não é? Em várias passagens, vários santos, Joana d'Arc, escutando as vozes dos santos, é queimada viva. E somente depois de 500 anos é que a igreja vai reconhecer o erro e vai declarar santa a donzela de Dom Remy. E o professor Clóvis Nunes, parapsicólogo, vai fazer uma entrevista que está inclusive disponível na internet, de uma visita que ele fez ao Museu das Almas do Purgatório, que se encontra lá, no Vaticano. É fechada a visitação, mas ele conseguiu um acesso, fez a matéria mostrando vários casos, e lá nós temos 281 registros de fenômenos mediúnicos respeitados e aceitos pela própria igreja, mas que não são colocados em público. A igreja aceita os fenômenos desde que eles sejam espontâneos, ela não concorda com a evocação. Eles não recomendam porque eles não sabem lidar muito bem ainda com os fenômenos mediúnicos. E como aparecia fogo, por exemplo, na veste de freiras, livros, bíblias eram queimados. E outros fenômenos de efeitos físicos difíceis de controlar, eles preferem não recomendar a prática. Mas o próprio Papa João Paulo II, isso foi publicado no Observatório Romano, o jornal oficial do Vaticano, declarou que o diálogo com os chamados mortos não deve ser interrompido. Este homem iluminado vai também ter a oportunidade de dizer que céu e inferno não são locais geográficos, mas estados de consciência, indo também muito de acordo com a doutrina espírita. Nós vamos ver então que existem os fenômenos, apenas não tínhamos muito conhecimento de como lidar com eles, e que existiam, claro, fraudes, como existem fraudes em toda parte. Não é porque, por exemplo, um médico não tem um diploma e exerce legalmente a medicina que todos os médicos são fraudadores, não. Nem todos os advogados. Há policiais corruptos, Nazareno. Ah, mas eu conheço policiais que são honestos. Muitos deles. Então nós generalizamos, até porque muitos de nós temos o sistema, a cultura ocidental de não acreditar na vida depois da morte ou duvidar de tudo. O materialismo ainda está muito presente em nós. Então o próprio Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, vai nos orientar na parte do capítulo chamado do método. Ele vai dizer, por exemplo, que convidar uma pessoa para assistir uma sessão mediúnica, se ela não tiver um conhecimento prévio, não tiver algum esclarecimento, algum estudo, de 10 que entrarem para assistir o fenômeno, 9 não irão acreditar. Aliás, algumas delas poderão sair até mais incrédulas, porque sem o conhecimento, sem a orientação, o esclarecimento e sem a vontade, não é como o próprio Cristo nos diz, que o semeador saiu a semear e a semente vai cair em diversos tipos de solo diferentes, somente no solo fértil é que ela pode frutificar e dar muito fruto. Então é importante o conhecimento, porque só o fenômeno não nos convence. E a força do Espiritismo não está no seu fenômeno em si, no próprio codificador. E ele vai acrescentar também no livro O que é o Espiritismo, em que aborda 4 diferentes versões de explicações para aqueles que contestam a doutrina. Ele vai dizer que se os espíritas são charlatães, nós estamos diante de uma nova classe de charlatães, porque eles não tiram proveito, eles não ganham nada. Aliás, meus amigos, é a única religião, pelo menos que eu conheço, que não remunera os seus dirigentes, os seus trabalhadores. Somos voluntários. Pelo contrário, tiramos do nosso bolso para sustentar, para pagar o aluguel, as despesas da casa espírita, nos sacrificamos com alegria. E cada um de nós tem o seu trabalho, como eu também tenho o meu. Então a mediunidade vai ser estudada e esclarecida pela doutrina espírita, que vem trazer dignidade à mediunidade. Vem trazer para nós, muitas vezes, os médios que não fomos bem compreendidos no passado, ou nos utilizamos mal dessa faculdade, a orientação segura, baseada
no Evangelho do próprio Cristo. Então nós vamos compreender isso, saber que houve muitos fenômenos, muitas pesquisas. Nós temos, por exemplo, não foi só Peixotinho que foi médium de efeitos físicos. Depois da chegada do Consolador prometido, do desencarne de Allan Kardec, surgiram muitos médiuns de efeitos físicos também. Nós falamos aqui de Florence Cook, mas temos também Marthe Burhout, Eva Carrier, William Eglinton, Elizabeth Desperance, muito conhecida, Carmine Mirabelli, não é? Em São Paulo, no Brasil, Kate Fox, Eusapia Palladino, na Itália, sendo pesquisadas por Ernesto Bozano, pelo Círculo de Viena, por Akhizakov e muitos outros, o médium Frank Klugsky, a senhorita Wood, Madame Hu, na Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos, Estelle Post, Frank Decker, senhorita Hollis, Linda Gazera, Daniel Douglas Hahn, Gozik, Ellen Duncan, senhora Salmon, senhora Hardy, Slade, Jacques Weber, em Londres, Stanislava, a senhora Compton, a senhora Margerie, a senhorita Ada Toledo, senhorita Lily Hope, Elizabeth Mercedes, Maria von Hart, as irmãs Banks, a senhora Piper, muito conhecida também, pesquisada por Lodge e Slope, Carmen Domingues, a família Gulliger, nascida no Amazonas, mas morando no Pará, a maravilhosa e extraordinária Ana Prado. Peixotinho, Maria, também pesquisada por Glenn Hamilton, a senhora Firman, senhor Monk, senhorita Ferlambe, Ofélia Corrales, Jeanette Rabé em Londres, Colin Evans aqui nos Estados Unidos, no Brasil também Francisco Antunes Melo, João Cosme, Fábio Machado, contemporâneo de Peixotinho em Belo Horizonte, Otília Diogo, que também teve um fenômeno, um episódio, nós vamos comentar, uma perseguição da revista Cruzeiro, e alguns médiuns também, meus amigos, que fraudaram o fenômeno. Vejam que esse tipo de manifestação muito rara, além de ser muito difícil, o próprio médium passa por uma prova talvez demasiadamente áspera. Quem é que aceitaria reencarnar, vir como médium, ser vítima de preconceito, de perseguições, e ainda assim se submeter a exames extremamente invasivos, até alguns médiums tendo que ser despidos e colocado em camisola, tendo que ser colocado dentro de jaulas, acorrentados, grades, para que não houvesse nenhuma participação. Mas claro, como os espíritos também interessados em prejudicar o movimento espírita se utilizaram de médiuns ou de falsos médiuns, porque começaram a perceber alguns que ali era uma fonte de renda, e alguns começaram a se apresentar em espetáculos públicos, cobrando entrada, apresentando-se para reis, para duques, para conquistas materiais, prestígio, enfim, utilizando mal e para serem instrumentos dos espíritos maus, de modo a desacreditar, a desmoralizar a própria doutrina. Às vezes o médium até é portador da faculdade, mas como ele tem problemas às vezes de autoestima, ou começa a utilizar-se mal da mediunidade, que deve ser exercida santamente segundo o Espiritismo. Dá de graça o que de graça recebeste. Alguns começam a utilizar mal e pode haver a perda ou a suspensão da mediunidade, está lá no Livro dos Médiuns, o maior tratado sobre paranormalidade e mediunidade que nós conhecemos. E aí o médium, como precisa ainda dos aplausos, dos prestígios que ofere, dos cargos, do dinheiro que ele pode estar recebendo, ele agora vai continuar, já que não tem mais o fenômeno, vai fraudar. E ele vai ser desmascarado. E alguns vão dizer, está vendo, esse negócio de espiritismo é tudo fraude. Por causa de um mau médium, a gente generaliza. Mas quantos também conseguiram levar a mensagem de Jesus? O próprio Francisco de Assis escutava a voz do Cristo. No Monte Alverne, vê a imagem do crucificado por trás de um serafim de 6 asas, no momento em que recebe, no fenômeno de efeitos físicos, também a dilaceração das carnes,
as chagas que ele mesmo pede a Jesus para experimentar por amor a ele, como sendo uma das últimas graças que ele lhe pede na sua vida. Então, o fenômeno não convence. Aliás, no dia de hoje seria muito difícil, né? Hoje nós temos o Photoshop, nós mostrarmos uma fotografia, mas dizemos, isso é montagem. Nós vamos ver diante das câmeras de televisão muitos ilusionistas, muitos mágicos, fazendo até um Boeing 747 desaparecer diante das câmeras. As pessoas veem aquilo e não se transformam, porque os fenômenos podem até alterar convicções, podem ajudar a mudar convicções, mas não alteram disposições. Ensinava Emmanuel. Então, quando o próprio Chico Xavier começou a participar de reuniões de materialização, Chico também aproveitou para pesquisar alguns casos. Ele estava com Peixotinho em várias oportunidades. E uma das vezes, um espírito de grande beleza, de grande luz, aparece trazendo uma tocha, iluminando todo o ambiente. Vestido à romana, era Emmanuel que vem dizer, meus amigos, os fenômenos de materialização podem até convencer alguns incrédulos, mas o livro é sementeira vasta de bênçãos, é chuva que irriga e que vai favorecer muitos milhões de pessoas. E convida Chico Xavier para suspender aquelas sessões extremamente cansativas, como vamos ver na noite de hoje, extremamente perigosas para o próprio médium, e extremamente difíceis de serem realizadas, como nós vamos ver também. Então, antes do fenômeno, nós vamos ter que compreender a importância do estudo, do esclarecimento, para compreender melhor. Em O Livro dos Espíritos há uma pergunta: se um dia o Espiritismo se tornaria crença comum, se muitas pessoas iriam acreditar nos princípios espíritas? E as entidades venerandas respondem a Allan Kardec que sim, porque as suas leis são leis da natureza e, portanto, vão ser conhecidas pelo mundo. Mas que ele enfrentaria lutas difíceis, não somente lutas contra convicções, contra crenças, não, mas lutas de interesses também. Quem de nós aqui quer se espiritualizar? Quer buscar a porta estreita que nos convidava Jesus? Não, a gente quer facilidade, a gente quer curtir a vida, a gente quer comer bastante, quer beber, quer praticar sexo de maneira irresponsável, a gente quer ser egoísta, não quer fazer bem aos outros, não quer fazer caridade, não quer fazer nenhuma renúncia, não quer perdoar. Então os interesses materiais são a maior guerra que o Espiritismo enfrenta, não são somente as convicções, os interesses. Então, eu tive a oportunidade, quando já adolescente, depois de minha avó desencarnar, minha mãe viu o seu espírito. Na mesma noite, a minha tia Darcy escutou também a manifestação, e a secretária de casa, Nazaré, também estavam na mesma noite, no sítio que nós temos lá, temos lá no Ceará. Na mesma noite, as três foram testemunhas. E a minha mãe, que estava extremamente revoltada porque ela é extremamente católica, não aceitava como Jesus poderia permitir a morte de sua mãe, um anjo aqui na terra, é verdade, um amor de pessoa, 13 filhos, ajudando a reencarnação. Renúncia, humildade e amor. E ela, revoltada, vai ver o espírito de sua mãe, que lhe aparece com semblante repreendedor. Ela não escuta nada, mas percebe telepaticamente que a vovó estava dizendo: minha filha, você tem que aceitar. Não se revolte contra os desígnios de Deus. A verdadeira vida é aqui. E só existe vida, a morte não existe. A partir dali, minha mãe mudou, parou de chorar, de revoltar-se. Ela me falou aquilo. Na época eu era ateu, imagine, 12 anos ateu. Não, que enquanto a ciência não provar que Deus existe, eu não acredito. Não precisa de ciência para provar, basta olhar o universo, aí a prova. Ela me falou, eu acreditei na minha mãe, não achei que ela mentiu para mim. Mas aquilo não me alterou em nada, continuei ateu e materialista. Precisei da amiga dor, da amiga depressão para despertar. Agradeço a doença que me fez despertar para a espiritualidade. Então Deus só permite o mal
porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então vejam que não basta ver para crer. E mesmo assim, nós vamos verificar que a nossa mediunidade aqui na Terra é muito rudimentar, é muito primitiva. Nós não somos médiuns extraordinários, não, são raríssimos médiuns como Francisco de Assis, como João Evangelista, como Chico Xavier, como Eurípides Barçanufo. A gente conta nos dedos. Então nós estamos ainda tão presos à matéria, à animalidade, que é difícil para nós antevermos o mundo espiritual, que pulula ao nosso redor, como ensinava Paulo, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E a gente reclamar o que nunca vi, eu não acredito. Mas será que você se esforçou para ver? Será que você foi fazer o curso de estudo, desenvolvimento e educação da mediunidade? Não, nunca fiz. Você está buscando se espiritualizar pela prece, pela prática da caridade, pela renúncia, pela compaixão, pelo amor ao próximo? Não. Como é que você quer entrar em contato com os espíritos assim? Você não faz esforço. É como se estivéssemos mergulhados, meus amigos, no fundo do oceano, nas profundezas abissais, presos na escuridão. A gente não vê nada. Estamos como que num escafandro, aquele capacete do mergulhador, a gente não percebe. Tem um pouquinho de mediunidade, tem a inspiração, tem a intuição, tem os sonhos. Então, através do sonho, muitas vezes os espíritos se comunicam conosco. É possível, Allan Kardec estuda isso em Livro dos Espíritos. Mas nós estamos tão animalizados. E é útil porque o esquecimento do passado, inclusive das nossas experiências no mundo espiritual, é útil para o nosso adiantamento, para nos libertar de remorsos paralisantes. Muitas vezes a gente chega aqui e esquece de tudo que aprendeu. E ficamos materialistas. Então é importante compreender que os fenômenos podem acontecer, e Peixotinho foi um grande médium. Há pesquisas hoje, como do Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra da Universidade de São Paulo, ele vai ter fotografias de microscópio eletrônico, onde consegue perceber que as glândulas pineal, né, a glândula que nós temos no centro da nossa cabeça, dos médiuns ostensivos, ela formaria mais cristais de apatita, um mineral que se forma, e até os médicos antigamente achavam que a glândula pineal perdia a sua função porque ela se cristaliza, mas ela vai funcionar como uma antena psíquica nos médiuns ostensivos. Eles vão ter mais cristais, como fosse uma caixa de ressonância. Então hoje há pesquisa demonstrando a mediunidade. Aliás, o próprio Código Internacional de Doenças, o CID-10, vai ter lá no item F44.3, lá o caso, uma exclusão do diagnóstico, dizendo que há pessoas que podem estar tendo visões de espíritos que não são alucinação, se forem decorrentes da sua crença, da sua cultura, que podem ser. Inclusive o diagnóstico de possessão por espíritos também está presente no Código de Doenças e no Código da Classificação da Associação Americana de Psiquiatria. Vejam que há evidências, a ciência, a história, mas como ela é rudimentar, a gente não acredita, ou pensa que todos os espíritos conhecem tudo, são espíritos sábios. A gente tem a crença que o espírito sabe tudo. Não sabe o futuro, é que somos nós. Quando a gente se encarnar, a gente vai continuar com nossas crenças, com o nosso conhecimento. Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Então, por exemplo, muitos espíritos não sabem se materializar. Não aprenderam como fazer esse fenômeno. E para acontecer isso, nós vamos ver no livro Missionários da Luz e no livro Nos Domínios da Mediunidade, ambos de André Luiz por Chico Xavier, psicografados. Vamos ver ali a descrição detalhada de como funciona uma sessão de materialização. E acredita-se que uma das descrições teria sido uma das reuniões com Peixotinho. Então, naquele fenômeno, vamos ver a grande quantidade de trabalhadores do mundo espiritual necessários para esse fenômeno. Desculpa. Ali uma grande rede a 20 metros de distância, protegendo o local. E a dificuldade dos espíritos em trabalhar com os trabalhadores. A dificuldade de ter um grupo ali se reunindo de maneira sistemática, organizada, sempre e com dedicação, uma dieta alimentar diferenciada, os pensamentos elevados, um grupo homogêneo. No princípio, inclusive, os espíritos indicavam quem podia participar, porque um grupo muito grande, ou algumas pessoas desarmonizadas,
prejudicariam os fenômenos. Vamos ver o trabalho da espiritualidade. André Luiz narra, inclusive, que o próprio médium muitas vezes não está bem preparado. E que às vezes os espíritos vão ajudar no sistema digestivo, aplicando passes, acelerando o metabolismo para que a digestão se complete, para que o médium possa doar o fluido de efeitos físicos de melhor qualidade. Vão combinar elementos do mundo espiritual, espíritos doando fluidos, espíritos superiores, que ele chamou do tipo A. Os fluidos do tipo B, que seriam os fluidos doados pelo médium de efeitos físicos e pela assistência, que também trabalha doando os fluidos. E os fluidos do tipo C, extraídos de elementos da natureza, como flores, como vegetais, plantas, raízes, para acontecer o fenômeno. Toda uma preparação imensa. E o perigo, porque como aquelas energias são de fluidos vitais do próprio médium, é a própria força vital do médium que está sendo doado. O médium está se desmaterializando, produzindo aquele fenômeno, e ali podem ser, como eles são de baixa vibração, são muito animalizados, podem ser facilmente utilizados por espíritos maus. Podem ser impressionados pelas formas pensamento. Às vezes a gente vê um espírito, não está vendo um espírito não, estão vendo a imagem dele. Às vezes a pessoa eu vi, mas ali na sua palestra, espírito tal. Às vezes não é espírito, às vezes é a forma pensamento do grupo, ou de alguém, ou de algum espírito projetando para nos trazer mais harmonia, fortalecer a fé e assim por diante. André Luiz estuda também nos domínios da mediunidade. Então, o próprio pensamento do médium atrapalha. Então, nos fenômenos de materialização, que o principal objetivo são as curas, são os tratamentos espirituais, e os espíritos vão fazer uma triagem. O Peixotinho fazia uma triagem. As pessoas mandavam lá o seu nome, com o endereço, e os espíritos receitavam, ele também era médium de receituário homeopático, e indicavam quem queria passar pelo tratamento lá da materialização. Então, de 100 pessoas, por exemplo, 10, 15 eram escolhidas naquela noite para passar pelo tratamento. Então, eles ficavam numa sala que era colocada completamente às escuras, porque o ectoplasma é extremamente sensível à luz, ele se desintegra. Então era um local extremamente bem preparado, uma equipe também muito dedicada, de trabalhadores que renunciavam a muitas coisas para poder estar ali. Será que nós estamos em condição de fazer isso? Então, para produzir os fenômenos. Então os espíritos se materializavam inteiramente, parcialmente, só o rosto, às vezes só as mãos, materializavam instrumentos como eles não conheciam, mas muito semelhantes a ultrassom. Houve um momento em que Sheila convidou vários médiuns, irmã Sheila, convidou vários médicos para assistirem, e eles viram o corpo humano funcionando através do ultrassom espiritual, assistindo todo o funcionamento do corpo que ficara transparente. Radiografias computadorizadas, tomografias, equipamentos de raios, como se fossem raios laser que nós conhecemos aqui, que não existiam naquela época, eram utilizados pelos espíritos. Instrumentos pequeninos que se materializavam flores, aromas. Nós tínhamos inclusive manifestações de voz direta, ou seja, quando todos ouvem, mesmo que não é médium audiente, os espíritos projetando a voz através de um aparelho fonador, e ali escutava a voz vindo de diferentes locais da casa. Projetavam, pediam, pense numa frase, Deus é amor, Deus, Cristo e caridade. E eles projetavam como painéis luminosos, como se forem letreiros de neon, que ficavam se movimentando e desapareciam. Vários e vários fenômenos, voz direta, música. Eles psicografavam músicas na completa escuridão, a letra e a música, e muitas vezes cantavam, tocavam, para que a assistência permanecesse com o pensamento elevado. Utilizava música, trechos do Evangelho, histórias edificantes, para que as pessoas não prejudicassem o trabalho dos espíritos. E quando eles autorizavam, a pessoa podia tocar, podia abraçar. Agora, quando eles autorizavam, porque não era sempre que era possível, porque aquele contato com o fluido, que é o fluido vital do próprio médium, poderia provocar doenças e até a própria morte.
do médium que estava em transe. Ficava dormindo, desdobrado o seu espírito, guardava alguma lucidez, mas muito pouco, normalmente não lembrava do que acontecia. E havia todo esse cuidado da espiritualidade. Se uma vez, por acaso, alguém acendeu a luz e foi um grande rebuliço, um grande problema para os espíritos, eles tiveram que recompor a organização física de Peixotinho, levando várias horas, a reunião teve que se estender durante toda a madrugada para restabelecer a sua saúde. Outro momento, uma fresta deixou entrar luz e os companheiros que eles estavam viram que o Peixotinho, que ficava numa cabine, ele ficava trancado numa salinha pequena, dormindo, e os fenômenos acontecendo aqui. Aqui os pacientes colocados e as pessoas participando, ajudando. E quando foram ver, o Peixotinho ele estava desmaterializado, seu corpo estava com menos de meio metro. E ele estava sem as pernas. Os espíritos pediram para interromper o tratamento. Pediram para, inclusive, para segurar as calças dele, que estavam no chão, para eles ali recompor novas pernas para ele, inclusive. E com a assistência de espíritos nobres que foram convocados para auxiliar naquele instante. E vejam todo o perigo, toda a dificuldade de espíritos que têm que ter espíritos superiores e espíritos mais adensados. No caso ali, muitas vezes era José Grosso, um gigante de 1,90 m, um espírito ainda grosseiro, mas que convidava e chamava a atenção das pessoas. Olha, você não se alimentou direito hoje. Hoje você veio desarmonizado. O nome José Grosso não era por acaso, não. Chamando a atenção dos trabalhadores. Então vejam toda a dificuldade que a gente vai verificar para a realização desse fenômeno, não é? E será que a gente está disposto a esse sacrifício? Será que a gente aceitaria reencarnar e ficar órfão de mãe, como ficou o Peixotinho? Passar pela catalepsia, pela paralisia? Perder a filha Araci com apenas 1 ano e 6 meses? E foi ela o seu grande instrutor espiritual. Porque depois do seu desencarne, aliás, quando ele foi tirar uma consulta com os espíritos, porque ela estava doente, os espíritos disseram: entregue aos médicos da terra. Ele sabia que a sua filha estava condenada à morte. Vai conversar com o médico lá do exército, ele foi servidor do exército, e o médico disse: nada, isso é bobagem, o que é isso aqui? Não, isso aqui é uma gripezinha à toa. Mas como ele viu a preocupação que ficou o Peixotinho, resolveu colocar um enfermeiro de plantão 24 horas, passando remédio na hora certa. A gripe evoluiu para uma pneumonia e logo em seguida a menina desencarnou. E ela vai ser o grande anjo protetor dele. Na hora que ele vai começar a fumar, ele fumava. Ela aparecia e com o dedinho fazia assim. E ele jogava fora o cigarro. Quando eu ia querer tomar uma cervejinha, papai, super apegada a ele. Dizia que de noite ela não chamava. Toda criança chama primeiro mamãe, né? Ela primeiro chamou papai. E de noite ela dizia: papai, papai. E ele dizia: Baby, que era a esposa dele, dona Baby, vá lá. Ela não, ele está chamando você, vá você, né? Está chamando papai. E ela vai ser a orientadora dele, ajudando a que ele próprio buscasse essa disciplina, a dieta, os cuidados. Então será, meus amigos, que nós aceitaríamos no mundo espiritual passar por uma provação dessa? De ter as perseguições, a incompreensão do fenômeno, a calúnia, de ter que fazer a caridade. É a sua casa, muitas vezes, é um albergue para atender os necessitados. Os seus filhos já sabiam. Chegou doente, eles às vezes deixavam a sua cama e iam deitar no chão para poder atender os necessitados, que vinham de toda parte. Às vezes ficavam lá meses e ele mandava atender a todos. Fazia o receituário mediúnico e encaminhava, não é, aqueles casos. Os perigos da vaidade, não é? Quantos de nós será que não ficaríamos tentados a querer ganhar dinheiro com isso? E ele teve também essa prova difícil. Um dia ele chegou na sua casa, tinha um carro, e naquela época os carros todos eram importados, não havia carro fabricado no Brasil. E ele gostava muito de carro, ele sempre quis ter um carro, né?
Um dia ele juntou dinheiro e tudo, olha, hoje eu vou comprar um Fusquinha. Foi na loja, chegou lá, o preço era superior ao que ele tinha. Aí ele comprou uma cadeira de balanço e dizia para a família, olha, esse aqui é meu Fusquinha. Tirou o carteira de motorista e nunca dirigiu. Nunca pôde ter um carro. E naquele dia chega, em sua casa está lá um carro importado na sua frente. E ele vai perguntar, mas que carro é esse? E um grande empresário que havia sido a sua esposa curada de um câncer terminal, graças à intervenção dos espíritos, através de Peixotinho. Mas esse carro é seu, Peixoto. Senão eu não posso aceitar. Mas Peixoto, eu sou muito rico, esse carro para mim é como se fosse um sabonete. Então o senhor me deu um sabonete, mas eu não posso aceitar nada do trabalho que os espíritos fizeram pelo meu intermédio, nada. Será, pessoal, que a gente resistiu, né? Uma tentação dessa? Da vaidade, o assédio dos espíritos das sombras, de outros religiosos, de investigadores que não eram investigadores, eram, na verdade, desmascaradores. Eles vinham para lá não para investigar, mas já com a ideia de desmascarar, porque muitos eram católicos, não aceitavam. Será que nós aceitaríamos as dificuldades do relacionamento comprometido, a família? Vamos ver Mirabelle. Mirabelle casou 4 vezes. Há quem diga, inclusive, que ele foi apanhado em fraude posteriormente. Eu não posso comprovar. Mas vejam o risco à saúde. Um dia ele ficou com o braço queimado, como se estivesse em brasas. Era um dos participantes que havia comido carne vermelha no dia da reunião. Estava desarmonizado também. Quase ele se machuca. Passar por uma dieta alimentar, a dieta de pensamentos. Tinha uma placa na sua casa, que toda vez que os filhos chegavam, ele teve 9 filhos, pessoal, olha como o Peixotinho também fazia caridade, né? Caridade da maternidade, que é tão bela. Tanto espírito sofrendo, necessitado no mundo hospital, e a gente fecha as portas, ainda pratica o aborto, imagina. E ele fez ter 9 filhos. E um dia, ele está... quando os filhos chegavam trazendo maus pensamentos, conversações menos edificantes, ele trazia lá para a copa, onde tinha uma placa. Cristo é o chefe desta casa. Hóspede invisível em cada refeição. E ouvinte silencioso em cada conversação. Ele era muito rigoroso, sobretudo nos dias de trabalho, de dias de atividade. Ele não fez somente na sua região, porque ele foi morar depois no Rio, depois foi para Santos, vai terminar sua vida em Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro, mas ele fez esses fenômenos acontecerem em várias casas, em várias cidades do Brasil, inclusive também em Fortaleza, em Recife. Hoje tem um memorial Peixotinho lá, na Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, em Recife, inclusive com objetos, quando os espíritos colocavam a sua mão, né, materializada, dentro de parafina fervente. Logo em seguida, num balde de água fria, que era preparado ali no local, né, colocado ali no local, e materializava. Teve uma única sessão em que eles colocaram em parafina mais de 100 flores numa única reunião. Então materializavam flores que chegavam orvalhadas ainda. Que flor você quer? A pessoa escolhia cravo, jasmim, e os espíritos traziam de diversas partes pedras, rochas de outros lugares, até da Ásia, eram trazidos. As mãos em parafina eram colocadas, às vezes, assim, cruzadas, sendo impossível a pessoa retirar, se fosse alguma coisa, e ainda tinham os poros da pele e até os pelos também do espírito, muitas vezes se materializavam ali nos moldes de parafina. Fenômenos realmente extraordinários, né? De escrita direta, de virem mensagens ali sem ninguém ter pego na completa escuridão, e ainda mais também de música, né? E de outros, de voz direta e tantos outros. Então, a quantidade de fenômenos com o Peixotinho foi muito grande. Raul Teixeira conta um caso, por exemplo, em que uma família estava muito sofrida com a morte de um ente querido. Vão para uma dessas sessões, lhe é permitido entrar, e lá os espíritos materializam um crucifixo em forma de joia, belíssimo. E quando a família recebe, começa a chorar.
porque era o crucifixo que havia sido colocado no corpo do cadáver do ente querido que havia sido sepultado. Os espíritos foram até o cemitério, desmaterializaram o crucifixo e trouxeram para a família na hora da materialização. Houve o caso também de um menino que havia engolido ou penetrado pelas suas narinas um parafuso. E os médicos da terra não tinham como operar na época. Vão consultar, os espíritos dizem que era um caso urgente. Peixotinho chama os trabalhadores e ali eles vão desmaterializar o parafuso de dentro dos pulmões e é colocado nas mãos de uma senhora que está ali presente, porque a mãe, com medo, não quis entrar no grupo, no local de trabalho, né? Então ele tinha também os fenômenos de transporte, né, de pedras. Allan Kardec estuda isso, os espíritos mostrando como é que acontece. Vou convidar vocês ao Livro dos Médiuns, a gente não vai ter tempo de discutir sobre todos eles. Vamos ter a semana, né, da mediunidade, a Joresp vai ser sobre mediunidade. Vão ter muitos trabalhadores aí, muito mais habilitados do que eu para falar sobre esse fenômeno. Vão ter ali a materialização, inclusive, discos de aqueles LPs sendo dobrados, sem se quebrar, né? Rosas, perfumes, lenços, gaze, todo o material que era utilizado nas cirurgias aconteceu e eram colocados ali. Então, muitos anos, ele chegava a perder 3 quilos, pesavam ele antes e depois ele perdia até 3 quilos, saía extremamente cansado, muito fragilizado. Os espíritos diziam: deem para ele agora alimento, sopa de preferência, de verduras e até muitas vezes caldo de carne, para que ele pudesse restabelecer a sua energia. Depois da sessão, ele podia utilizar carne, não é? Raul Teixeira vai dizer também, por exemplo, que teve a oportunidade, porque ainda hoje no Brasil, há poucos, mas há, ainda hoje também. Raul Teixeira narra o caso de Júlio César Grande Ribeiro, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, que faz os fenômenos de cura, de materialização, e que ele teve a oportunidade de ver os espíritos materializados, de um espírito muito grande, eu acredito que foi José Grosso, mas na entrevista não narra, que o espírito pergunta se pode subir em cima dele, do Raul. E o Raul acha estranho, mas pode. Quando o espírito apoia assim sua cabeça e pisa nos seus pés, ele imagina que vai sofrer um pisão muito grande, porque o espírito, grande, né? Mas o espírito não tinha peso algum. Ele sente a pressão do espírito apoiando na sua cabeça, mas não percebe peso algum. Então, fenômenos muito interessantes, né? Vamos ver também, não é, a questão também do próprio Ranieri, um delegado de polícia, um homem que tem a especialidade de desconfiar dos outros, um investigador, vai escrever o livro Materializações Luminosas, onde tem várias fotografias também de materializações. E ele vai, sem que o grupo soubesse, ele vai para uma das reuniões e se materializa o espírito pequenininho de sua filha Helena, que nenhum dos trabalhadores conhecia, trazendo informações e abraçando o seu paizinho. Também Frederick Figner, que era um empresário, dono das casas Edison, muito tradicional, não acreditava nos espíritos, no espiritismo, e através de Ana Prado, vai ele e sua esposa ter, em 3 oportunidades, o espírito de Raquel, a sua filha querida, se apresentando com todos os seus traços, com o seu jeito de falar, inclusive as joias, a roupa que sua mãe lhe houvera ofertado. E ele vai se tornar um grande trabalhador, inclusive diretor da Federação Espírita Brasileira, e até que tem aquele livro, Voltei, do irmão Jacó, que muitos dizem ser o espírito Frederick Figner, né? Então vamos ver também na questão de médiuns como hoje, Divaldo Pereira Franco, materialização de odores, de éter. Eu já fui testemunha de fenômenos com Divaldo, lá visitando Bem-vindo da Costa Melo, que foi presidente da Federação do Ceará, quando estava já no final da vida. Divaldo vai visitá-lo, vai lhe aplicar um passe. Eu estava sendo médio de transporte de Divaldo Franco, lá em Fortaleza. E todos nós assistimos o cheiro que empestou a casa de Bem-vindo da Costa Melo, de éter, e ali nós vamos ter a informação que foi o próprio Bezerra de Menezes que lhe aplicou o passe. Era a preparação para o seu desencarne. Poucos meses depois ele retorna à pátria espiritual. Vamos ver também, por exemplo, vários médios de cura, não são raros. Nós vamos ver lá em Brasília, há alguns conhecidos, outros também em diversos estados do Brasil e até fora, não é, do nosso país, mas a grande quantidade. Mas vejam que os espíritos estão reduzindo esses fenômenos. Por quê? Porque foram vítimas de fraudes, de pessoas querendo ganhar dinheiro, e hoje eles sabem que não convenceriam, porque mesmo que a gente faça diante das câmeras, as pessoas dirão
que é ilusão, que é mágica, que é algum efeito visual, enfim, não há necessidade. Em vez de nós buscarmos materializar os espíritos, nós estamos interessados em espiritualizar a matéria, ensina Humberto Vasconcelos, biógrafo de Peixotin. Não é? Então nós temos fotografias, à época as máquinas não eram boas. Não é? Muitos fotógrafos, está lá no livro do Dr. Ranieri, o fotógrafo só via o médium, não via o espírito, batia a fotografia, na hora de revelar estava lá o espírito aparecendo na foto. Não é? Umas questões interessantes também. Outras fotos não, nós temos, o fotógrafo também via o próprio médium, mas aquele problema da sensibilidade à luz. Então nós vamos ver o que? Normalmente fotos de espíritos pouco evoluídos, mais densos, que com autorização de José Grosso, lhe foi permitido bater a fotografia, não davam preparar ali. Mas vamos ver, às vezes, só o rosto materializado. Às vezes, as mãos e os pés. Porque até para o espírito se materializar, tem todo um trabalho, toda uma dificuldade. A influência do próprio médium, que pode prejudicar também a materialização, enfim, uma série de detalhes difíceis. E às vezes o espírito não consegue materializar-se totalmente, daí porque alguns apareciam com véus cobrindo seu rosto, porque o formato não ficaria completamente bem definido, poderia assustar as pessoas também. Uma série de questões, né, de detalhes que só quando a gente vai conhecer o espiritismo em mais profundidade é que a gente pode se aventurar a comentá-los. Vamos ver também os fenômenos, né, da psicografia especular, como Divaldo Pereira Franco. Já teve a oportunidade de realizar várias vezes, psicografando em vários idiomas que ele não conhece. E, inclusive, ao contrário. Para ser lida tem que ser colocado diante do espelho, ou então contra a luz, para que a gente possa ler. E nós vimos no Congresso Mundial a psicografia especular em francês. E várias outras manifestações. Né? A própria produção psicográfica de Chico teve livros de Chico que foram escritos em 2 dias, livros de 500 páginas, Século e Destino, por exemplo, e vários outros. Cerca de 6 livros de Chico foram escritos em cerca de 2 dias, então somente de psicografia. Às vezes, ele psicografando os capítulos pares, Valdo Vieira psicografando os capítulos ímpares, e depois juntando os capítulos perfeitos. Né? Então, mesmo, meus amigos, pessoas que viram os espíritos não se tornaram espíritas, porque só o fenômeno não é suficiente. Tem que ter uma predisposição. Então Allan Kardec vai perguntar se é lícito nós tentarmos convencermos os incrédulos. E os espíritos respondem que depende da incredulidade. Se for incredulidade por sistema, ou seja, a pessoa tem a convicção que não existe, ela tem toda a cultura que não existe de espíritos, que não adianta. Buscai antes os que estão dispostos a acreditar que são muito mais numerosos que nós imaginamos. Então, quantas vezes nós precisamos ainda da amiga dor, não é? Chico Xavier dizia que Jesus é o bom pastor, e ele o é. Mas o bom pastor não é quem passa a mão nas ovelhas, não. O bom pastor é que cuida do rebanho com segurança. E o bom pastor tem que ter um cajado, né, para puxar a ovelha teimosa. E tem também um cachorro fiel, que ele lança no encalço da ovelha, que ameaça cair no desfiladeiro. Quantas vezes a gente tem que ser trazido pelos dentes do cachorro? E a gente não gosta, a gente vem esperneando, mas o cachorro está ali a serviço do Cristo. Então, quantos de nós precisamos da amiga dor, como eu precisei da amiga depressão, de uma crise financeira, para vencer o meu gigantesco orgulho, a minha vaidade intelectual? Então, a gente às vezes ainda precisa passar por isso. Não era necessário, né? Bastaria ler. Mas, infelizmente, isso não é suficiente para nós. Vejam que os fenômenos, mesmo na época do Cristo, muitas pessoas não creram nele. E os fenômenos que ele realizou foram prodigiosos. Foram realmente espetaculares. E muitos não creram. Vamos ver, meus amigos, então, como diz Divaldo Pereira Franco, psicografando o Espírito Viana de Carvalho, que o fenômeno que Jesus Cristo está interessado é o fenômeno da transformação dos caracteres, que tem sido de difícil realização. E este é o fenômeno que ele está interessado. Não é da gente ver espírito para ter curiosidade, não é para satisfazer nossos caprichos. Será que nós estamos merecendo ver os espíritos? Será que nós estamos nos esforçando para fazer a nossa parte? Será que nós antes, em outras vidas, não desmoralizamos os médios? Não perseguimos, matamos os profetas? Quando vão perguntar a Jesus para pedir provas, demonstrações,
Ele vai dizer: geração incrédula e pervertida, até quando vos suportarei? Não vos deixarei nenhum sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E só depois eles entenderiam que ele ficaria 3 dias, o seu corpo, para reaparecer materializado, o seu espírito materializado pelo fluido doado pelos apóstolos, que eram médios quase todos. Então nós tínhamos toda essa questão um caso também que chama muita atenção. Vocês devem ver o documentário Peixotinho e a Materialização dos Espíritos, produzido pela TVC, a TV do Conselho Espírita Internacional. Vale a pena adquirir. É muito bacana. Eu fui convidado para fazer um debate lá na Comunhão Espírita de Brasília, foi até transmitido pela TVC. Estava lá conosco a Marta Antunes, diretora do Departamento da Mediunidade da Federação Espírita Brasileira, e a gente teve a oportunidade de discutir, de analisar o documentário, respondendo algumas perguntas do público, e foram tantas que resolvemos até gravar essa palestra para esclarecer um pouco mais. Então, será que nós estamos merecendo? Nós somos espíritos numa penitenciária, num presídio. A Terra é um mundo de expiação, de prova. É uma oficina de trabalho, é um templo, é um lar, mas ele é, sobretudo, um purgatório. E nós estamos aqui, espíritos endividados e comprometidos, querendo favores, querendo privilégios de ver os espíritos quando estamos numa condição como uma lagarta. Se a gente chegar para uma lagarta e dizer: olha, minha irmã, não fique preocupada não, você vai entrar dentro de um casulo, você vai ficar lá na escuridão, mas não tenha medo, porque você vai sair de lá como uma borboleta linda, colorida, alçando voo, viajando na direção do infinito. Se a gente falar isso para a lagarta, ela diz: o que conversa é essa? Aquela borboleta maravilhosa, eu vou nada. E ela vai continuar se arrastando pelo solo, devagarzinho, comendo-lhe as folhinhas. Nós somos assim, somos essas lagartas que não acreditamos. Então é essencial, dizia o Pequeno Príncipe na obra célebre de Saint-Exupéry, é invisível aos olhos. A coisa mais importante do mundo, da vida, que é o amor, a gente não vê. Vocês já viram o amor? Não, a gente não vê. Quantas maravilhas! A gente não vê energia elétrica, a gente não vê o ultrassom, não vê as micro-ondas, não vê os raios cósmicos, os neutrinos, a gente não vê nada disso. Quando Louis Pasteur chegou na Universidade de Sorbonne, onde era respeitado, logo em seguida da invenção do microscópio, falando que existia vida invisível, que haviam seres unicelulares, microscópicos, ele foi expulso da faculdade. E ele vai dizer depois que pouca ciência afasta o homem de Deus, mas muita ciência aproxima o homem do Criador. E o célebre, o próprio Albert Einstein vai dizer que a ciência sem religião é manca, do mesmo modo que a religião sem a ciência é cega. Então vejam quantos fenômenos aconteceram por vários médiuns, perseguidos, incompreendidos, sem o conhecimento da doutrina espírita muitas vezes, sem o privilégio que os senhores têm nesta encarnação de conhecer a doutrina codificada por Allan Kardec. O trabalho da espiritualidade, promovendo uma ionização do ambiente, limpando o ambiente, preparando para que pudesse ocorrer os fenômenos de ectoplasmia, e ter o grupo ali sem utilizar o álcool, a nicotina, os excessos de carne vermelha. E também teve casos, por exemplo, como a Otília Diogo, que foi perseguida pela revista O Cruzeiro. E mesmo eles tendo assistido no próprio consultório do Divaldo Vieira, à época espiritista, e junto com o Chico, que estavam pesquisando aquela médium, não conheciam, uma mulher semi-analfabeta, muito simples. Ela é colocada numa jaula, colocada somente com uma camisola, e eles vão preparar lá vários jornalistas lá que estavam para desmascarar o fenômeno, e eles saem de lá convencidos. Temos a gravação, o Jorge Risini, no livro Materializações em Uberaba, vai descrever todo o processo que aconteceu. Inclusive a campanha que foi feita pela revista para combater o espiritismo, porque tinha interesses escusos, e que parece que a própria médium, depois de um tempo, foi flagrada também em fraude.
E aí foi uma grande desmoralização, foi a maior campanha de combate ao espiritismo que se tem notícia. Mas as pessoas viram que o fenômeno é verdadeiro. Então, mesmo laudos que foram encomendados para um instituto de perícias, foram contratado outro instituto de outro estado e confrontado, e um dizia uma coisa, outro dizia outra. Então, os próprios jornalistas, apesar de termos as vozes deles gravadas lá, do testemunho, depois começaram uma campanha sistemática para combater, escrevendo artigos contra os fenômenos de materialização, com a médium, Otília Diogo, como nós falamos aqui, que não tinha o esclarecimento, o conhecimento espírita, e que talvez tenha tido realmente problemas. Então, uma área muito sensível, muito difícil. É muito mais fácil desenvolver o espiritismo através do estudo, do esclarecimento, como os senhores estão fazendo aqui na América. Agora, será que é fácil a gente juntar um grupo de médiuns, doadores de fluidos, de pessoas interessadas em renunciar e fazer esse propósito? Bom, para juntar trabalhadores para fazer o centro espírita funcionar, estava conversando com a Fátima ali, quantos voltaram ao Brasil? Que estão em número de 5, 4, 5, 6 aqui trabalhando. Para dirigir uma casa espírita, para comandar, abrir a casa e funcionar, a gente não tem. Imagine para ter o compromisso e a seriedade de uma atividade dessa. Então, meus amigos, a própria materialização dos espíritos, através da gestação, a gestação que é um fenômeno de materialização, não é? O ventre da mulher está ali acontecendo a materialização. Vamos ver então, meus amigos, que isso acontece em forma de ciclos. É uma época que a humanidade teve para despertar, como na época de Kardec, o fenômeno das mesas girantes aconteceu durante 4 anos, não somente na França, mas em toda a Europa, inclusive no Brasil, na América, para chamar a atenção do mundo, para que acontecesse a chegada da doutrina espírita. E aí, nessa época do Peixotinho, nós temos 3 grandes médiuns em diferentes áreas para promover a consolidação da doutrina espírita aqui na pátria do Evangelho. Vamos ter Chico Xavier na psicografia, vamos ter Peixotinho na materialização e nas curas, e vamos ter Divaldo Franco na oratória. Então, o momento que era chegado de uma disseminação maior, e por isso nós acreditamos que o espiritismo é tão forte no Brasil, sobretudo por causa de Chico Xavier, que foi o maior divulgador do espiritismo. Se Chico tivesse nascido na França, eu não tenho a menor dúvida, a França seria o maior país espírita do mundo. Mas aqui estava o solo fértil, os espíritos prepararam aqui um país sem grandes karmas coletivos, para que o Evangelho de Jesus renascesse através da doutrina espírita. É a pátria do Evangelho, não é a pátria do Evangelho segundo o espiritismo, não é? É o maior país católico do mundo. É onde as igrejas pentecostais e neopentecostais estão crescendo a olhos vistos, e é a maior nação espírita do planeta. Então vejam, meus amigos, quanta informação, quanto conhecimento, quanto estudo que podemos realizar em pouco mais de 1 hora, não é possível, mas vou convidar os senhores a ler alguns livros, deixar algumas biografias. Ernesto Bozano, Camille Flammarion, o próprio William Crookes, vários pesquisadores, não é? Que têm muitos livros publicados, os chamados clássicos do Espiritismo. Vocês podem, Alexander Aksakov também, não é? Fatos Espíritas de William Crookes, O Trabalho dos Mortos de Nogueira de Faria, Materialização de Espíritos de Paul Gibier e Ernesto Bozano, Materializações do Amor de Humberto Vasconcelos, sobre Peixotinho, e muitas outras obras que nós temos à nossa disposição, sobretudo nos domínios da mediunidade e Missionários da Luz, quando vocês vão ver em detalhes o que acontece e como acontece. E todo o esforço da espiritualidade nos convidar a nos transformar. Porque o fenômeno que Jesus está interessado é da nossa transformação dos caracteres, da nossa melhoria íntima, de que nos tornemos pessoas melhores. Então, com o conhecimento espírita, nós vamos mais ter a fé cega, mas sim a fé raciocinada. E vamos ter condição de compreender melhor todos esses fenômenos. E quando um dia estivermos aflitos e questionando sobre a presença do Criador, vamos nos lembrar de João de Deus Limeira, na poesia que o nosso querido Alberto Almeida, um expositor muito querido, nos traz ao final de suas palestras. Quem foi que fez o sol tão vivificador, com sua luz resplandecente e cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam no céu e as nuvens vaporosas como densos véus,
A mecânica celeste, o arcano profundo, a ciência que equilibra os mundos. Quem foi que fez a energia? A possante energia que a tudo vivifica, a excelente virtude que tudo aspira. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio e o trovão? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno e o verão? O perfume das flores, os sons, a luz, o ar, os campos, a floresta, a terra, o céu e o mar. Quem foi que fez o infravermelho, o ultravioleta, fez da lagarta surgir a bela borboleta? O cantar do roxinol e a pujança do sol, com sua claridade no pôr de cada dia. Quem foi que fez as feras bravas, os ternos passarinhos, as asas de um inseto, a beleza de um ninho? Deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante. Quem foi que fez o colibri com linda sutileza, sugando o mel das flores com tanta delicadeza? O tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, o golfinho, a baleia, e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? O instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino vegetal, o leito de repouso do reino mineral, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade. E tantos outros reinos que nem conhecemos, sistemas de mundos que nós nem percebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever? Com todo o dramatismo que eu pudesse ter, artista inimitável, sublime e ilimitado, me põe de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo, com estupefação, quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo, quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes, quem me poder dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e a vós me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Que Ele nos abençoe e nos mantenha sob sua paz.